O ambiente no Flamengo segue em constante movimentação e, mais uma vez, a diretoria precisou agir rápido diante de um cenário que não se desenhou como o esperado. Com a negativa do Internacional na tentativa de avançar pela contratação de Vitão, o clube optou por acionar imediatamente um plano alternativo, mostrando que o planejamento para a próxima temporada já está em curso e não depende de apenas um nome. A ideia interna é clara: reforçar o setor defensivo sem comprometer a estratégia financeira e, ao mesmo tempo, manter o elenco competitivo para um calendário que promete ser intenso. O rubro-negro entende que não pode ficar refém de negociações arrastadas e, por isso, passou a observar com mais atenção o mercado internacional, especialmente jogadores jovens que possam chegar com margem de crescimento e potencial de valorização. Enquanto isso, o clima entre torcida e jogadores segue em alta, muito impulsionado por um ano que ficará marcado na memória de todos. Um dos símbolos desse sentimento foi a mensagem pública deixada por Éric Pulgar, que fez questão de se dirigir diretamente à nação rubro-negra para agradecer pelo apoio ao longo da temporada. O volante destacou a força vinda das arquibancadas, tanto no Maracanã quanto fora dele, e reforçou a ideia de que cada conquista foi construída em conjunto, com a torcida empurrando o time nos momentos mais difíceis. Essa conexão entre elenco e torcedor tem sido vista internamente como um dos pilares para manter o Flamengo em alto nível, principalmente em anos de reformulação parcial do grupo. Falando em reformulação, algumas saídas já foram confirmadas e fazem parte de um movimento pensado para aliviar a folha salarial e abrir espaço para novas contratações. O zagueiro Cleiton e o atacante Juninho já acertaram seus destinos em outras equipes, encerrando seus ciclos no clube. Além deles, outros nomes também estão de saída, como Matheus Cunha, que tem caminho encaminhado para o Cruzeiro, e Pablo, que deve seguir para o São Bernardo. Essas movimentações não acontecem por acaso. A diretoria entende que, ao reduzir custos com atletas que não vinham sendo protagonistas, será possível investir com mais precisão em reforços que realmente elevem o nível do elenco para a próxima temporada. Nesse mesmo contexto de ajustes no plantel, surge a possibilidade de Michael deixar o Flamengo. O atacante, que chegou sem custos ao clube, tem despertado o interesse do Santos, que busca reforçar seu setor ofensivo. Internamente, o Flamengo não vê essa possível saída como um problema, principalmente pelo salário elevado do jogador. Caso uma proposta oficial seja apresentada, a tendência é que não haja resistência para liberar o atleta. A avaliação é simples. A saída de Michael, somada à de outros jogadores com salários altos, pode gerar um alívio significativo na folha e permitir que o clube busque peças mais alinhadas ao perfil desejado para o futuro. Até o momento, não existe uma oferta concreta. Mas o interesse já é suficiente para colocar o nome do jogador no radar das negociações do próximo ano. Outro ponto que vem ganhando destaque nos bastidores envolve uma discussão mais ampla sobre o futebol brasileiro. O Flamengo teve papel ativo em um movimento junto a outros clubes da Série A que não utilizam gramado sintético, defendendo que a Confederação Brasileira de Futebol não autorize novos estádios com esse tipo de piso. A proposta ganhou força e, ao menos inicialmente, teve adesão suficiente para impedir que novos clubes façam a mudança sem uma análise mais profunda. Atualmente, algumas equipes já utilizam o gramado sintético no Campeonato Brasileiro. Mas a ideia é que o tema seja debatido de forma definitiva em reuniões futuras, com votação prevista para o início do próximo ano.
Para o Flamengo, a questão passa pela integridade física dos atletas e pela padronização das condições de jogo no campeonato. Em paralelo a todas essas discussões institucionais e administrativas, o noticiário também foi agitado por declarações vindas de Belo Horizonte. O presidente do Cruzeiro comentou abertamente sobre o interesse no meio-campista Gerson, reconhecendo que se trata de um jogador que despertaria a atenção de qualquer clube da Série A. A versatilidade, a experiência e o nível técnico do atleta são vistos como diferenciais importantes. Ainda mais com a presença de um treinador que conhece bem suas características. Apesar disso, a negociação é considerada complexa, principalmente por envolver um clube estrangeiro que não deve facilitar a saída do jogador. Além da resistência do atual time de Gerson, existe também a questão salarial, já que o patamar financeiro no exterior é bem diferente do praticado no futebol brasileiro. Mesmo com todas essas variáveis, o Flamengo acompanha o cenário com atenção, até porque qualquer movimentação envolvendo nomes desse peso acaba impactando o mercado como um todo. A diretoria rubro-negra sabe que o período de transferências exige agilidade, estratégia e leitura correta das oportunidades. Por isso, cada saída, cada possível chegada e cada negociação frustrada fazem parte de um quebra-cabeça maior, que tem como objetivo montar um elenco equilibrado, competitivo e preparado para manter o clube entre os protagonistas do futebol nacional e continental. Dando sequência a esse cenário de decisões importantes, o Flamengo voltou suas atenções de forma mais intensa para o mercado europeu depois do impasse envolvendo o Internacional. A recusa em liberar Vitão deixou claro que o clube gaúcho não pretende facilitar a negociação, mesmo diante de uma proposta considerada relevante internamente. A leitura feita pela diretoria rubro-negra é de que insistir nesse negócio pode significar perda de tempo em uma janela que exige rapidez, principalmente para um setor tão sensível quanto a defesa. Com isso, a busca por alternativas ganhou força e um nome que atua na Inglaterra passou a ser analisado com mais cuidado nos bastidores da Gávea. Trata-se de um zagueiro jovem, com apenas 20 anos, que pertence ao Nottingham Forest e que teve passagem recente pelo futebol brasileiro. A aposta do Flamengo nesse perfil está diretamente ligada ao planejamento de rejuvenescer o elenco, que hoje tem uma média de idade considerada alta para um time que disputa competições longas e desgastantes. A ideia não é apenas suprir uma carência imediata, mas também pensar no médio e longo prazo, trazendo um atleta que possa se desenvolver, ganhar minutos e se tornar uma peça importante dentro do projeto esportivo do clube. O modelo de negociação pensado envolve um empréstimo com opção de compra, justamente para minimizar riscos e permitir uma adaptação gradual ao futebol brasileiro de alto nível. Internamente, a avaliação é de que o Flamengo precisa equilibrar experiência e juventude, algo que já vem sendo discutido desde o fim da temporada. A saída de jogadores mais velhos ou que não vinham tendo grande aproveitamento faz parte desse processo, assim como a chegada de atletas com mais intensidade física e margem de evolução. Essa linha de raciocínio também explica por que o clube não vê problema em liberar nomes como Michael, desde que a proposta seja considerada adequada. O entendimento é de que o elenco precisa ser oxigenado, sem perder competitividade, e isso passa necessariamente por escolhas difíceis. Ao mesmo tempo, a diretoria trabalha para manter um ambiente estável, sem ruídos desnecessários que possam atrapalhar o desempenho em campo.
A manifestação pública de jogadores agradecendo a torcida reforça essa tentativa de manter a conexão emocional com a arquibancada, algo que sempre foi um diferencial do Flamengo. O clube sabe que, em momentos de transição, o apoio da torcida é fundamental para dar sustentação a um elenco que pode passar por mudanças significativas em pouco tempo. Outro ponto que merece atenção é como essas movimentações impactam o mercado nacional como um todo. Quando um clube do tamanho do Flamengo se mexe, inevitavelmente outros times ajustam suas estratégias. O interesse do Cruzeiro em Gerson, por exemplo, mostra como jogadores brasileiros que atuam fora do país seguem sendo observados com atenção. Mesmo que as negociações sejam difíceis, apenas o fato de esses nomes entrarem na pauta já influencia decisões de outros clubes, seja na busca por alternativas, seja na valorização de atletas com características semelhantes. No caso específico do Flamengo, existe uma preocupação constante em não inflacionar negociações, nem comprometer o orçamento com salários fora da realidade. A experiência de anos anteriores ensinou que montar um elenco forte não significa apenas contratar jogadores renomados, mas sim criar um grupo equilibrado, com funções bem definidas e competitividade interna. Por isso, cada possível contratação passa por um processo detalhado de avaliação técnica, física e financeira, algo que se intensificou nos últimos meses. Enquanto as negociações seguem em andamento, o clube também observa com atenção os desdobramentos fora de campo, como a discussão sobre o uso de gramado sintético no futebol brasileiro. A participação ativa do Flamengo nesse debate reforça a postura de protagonismo institucional que a diretoria tenta adotar. Para o clube, não se trata apenas de uma questão esportiva, mas também de saúde dos atletas e de igualdade de condições dentro da competição. A expectativa é de que esse tema continue sendo discutido nos próximos meses, com possíveis impactos diretos na organização do Campeonato Brasileiro. Com tantas frentes abertas ao mesmo tempo, o Flamengo entra em um período decisivo de planejamento, onde cada decisão pode refletir diretamente no desempenho da próxima temporada. A torcida acompanha de perto, cobrando, opinando e, ao mesmo tempo, demonstrando confiança na capacidade do clube de se manter no topo. O que se vê é um Flamengo ativo, atento ao mercado, disposto a mudar rotas quando necessário e consciente de que o sucesso passa tanto por grandes acertos quanto pela habilidade de evitar erros que possam comprometer o futuro imediato. Seguindo essa linha de raciocínio, o Flamengo também está atento às oportunidades de mercado que possam surgir fora do radar dos grandes clubes europeus. A busca por jovens promissores, como o zagueiro do Nottingham Forest, mostra que a diretoria não quer se limitar apenas a nomes consagrados, mas sim encontrar atletas que possam crescer junto com o time, agregar valor imediato e ainda se valorizar com o tempo. Esse tipo de estratégia, embora arriscada, é visto como essencial para manter a sustentabilidade financeira do clube e, ao mesmo tempo, não abrir mão da competitividade em campo, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou em competições continentais. Enquanto isso, o Flamengo mantém um acompanhamento constante do desempenho de jogadores que já estiveram no clube e que se destacam em outras equipes. Essa rede de monitoramento permite que a diretoria identifique oportunidades de retorno de atletas que se desenvolveram fora do Rio de Janeiro, algo que pode acontecer em casos específicos, principalmente quando há uma boa relação entre o jogador e o clube.
Essa estratégia reforça o conceito de planejamento a longo prazo, onde cada decisão é analisada sob a perspectiva de impacto esportivo e financeiro, garantindo que o elenco continue competitivo sem perder o equilíbrio nas finanças. No meio dessa movimentação intensa, a questão salarial continua sendo um ponto crucial nas negociações. O Flamengo entende que manter um equilíbrio entre salários pagos e capacidade de investimento é fundamental para não comprometer o planejamento do próximo ano. A saída de jogadores com vencimentos mais altos, somada à chegada de jovens promissores com potencial de valorização, é vista como uma maneira de criar um modelo sustentável que permita reforços pontuais sem prejudicar a saúde financeira do clube. É um equilíbrio delicado, mas que a diretoria considera essencial para continuar competindo em alto nível em todas as frentes. Por fim, toda essa movimentação mostra que o Flamengo está consciente da pressão e das expectativas que cercam o clube. Cada contratação, cada saída e cada decisão tomada nos bastidores refletem diretamente no dia a dia do time dentro de campo e na relação com a torcida. O planejamento estratégico não é apenas sobre reforços, mas também sobre criar um ambiente de estabilidade, confiança e competitividade, onde atletas e comissão técnica possam trabalhar de forma tranquila, sabendo que a diretoria está atenta a cada detalhe. Esse cuidado com a gestão, somado à paixão da nação rubro-negra, é o que mantém o Flamengo em destaque, sempre pronto para encarar novos desafios e buscar conquistas que mantenham o clube entre os maiores do futebol brasileiro e mundial. Por fim, a postura do Flamengo em relação ao futuro deixa claro que o clube busca consolidar uma base sólida e competitiva, preparada para enfrentar os desafios do calendário nacional e internacional. Cada ação, seja dentro de campo ou nos bastidores, é pautada por planejamento estratégico, visão de longo prazo e cuidado com os detalhes. O interesse em jovens talentos, a gestão de salários, a integração de novos reforços e a atenção às discussões institucionais demonstram que o Flamengo não apenas reage ao mercado, mas age de forma proativa, buscando manter seu lugar de destaque e continuar construindo uma história de conquistas e orgulho para a pura torcida rubro-negra. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O noticiário esportivo foi sacudido por um rumor que ganhou força nos bastidores e incendiou as redes sociais. O Flamengo teria avançado de forma decisiva para fechar a contratação de Nino. A informação ainda corre no campo da especulação, mas já é suficiente para provocar reações intensas, especialmente entre torcedores do Fluminense, clube onde o zagueiro construiu uma das histórias mais marcantes de sua carreira. Nos corredores do futebol, a palavra que mais se ouve é explodiu. Nino, atualmente no Zenit da Rússia, deixou o Brasil recentemente, mas nunca saiu do radar dos grandes clubes nacionais. Capitão do Fluminense na campanha histórica da Libertadores de 2023, ele se tornou símbolo de liderança, identificação e solidez defensiva. Justamente por isso, a possibilidade de vê-lo vestindo o rubro-negro mexe com emoções profundas e reabre feridas que muitos acreditavam estar cicatrizadas. Para parte da torcida tricolor, a simples menção de um acordo com o rival soa como traição. Para os flamenguistas, é vista como um golpe de mercado daqueles que mudam o equilíbrio de forças. Nas redes sociais, o clima rapidamente escalou para uma verdadeira guerra digital.
Perfis ligados ao Fluminense resgataram discursos antigos, imagens da braçadeira de capitão e declarações de amor ao clube. Do outro lado, torcedores do Flamengo ironizaram, provocaram e trataram o possível negócio como um movimento natural do futebol moderno, onde ídolos mudam de camisa e sentimentos dão lugar a contratos. O nome de Nino passou a dominar debates, memes e discussões acaloradas. Embora nenhuma das partes confirme oficialmente, a especulação cresce alimentada pelo silêncio estratégico e pela convicção de que algo relevante está em curso. Caso o rumor se concretize, não será apenas uma contratação de peso, mas um episódio capaz de redefinir narrativas, rivalidades e a relação de um jogador com sua própria história. Até lá, o futebol brasileiro assiste, atento, a mais um capítulo em que bastidores, paixão e redes sociais se misturam de forma explosiva. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.